E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, entramos agora na nossa sexta trombeta, a trombeta que precede o arrebatamento da igreja. Então, você que estuda com a gente, está estudando conosco desde o toque da primeira trombeta, você vai nos acompanhar agora em detalhes o que vai acontecer na sexta trombeta. Cada trombeta nós estudamos um por um, dando zoom, mostrando em que tempo ele acontece, quais são os efeitos dele na natureza e, por consequência, atingindo a humanidade. O interessante da sexta trombeta é que ela é tocada ali na segunda metade da última semana e ela mostra um detalhe ali interessantíssimo. Mas antes de nós entrarmos nesse detalhe interessante, eu vou então compartilhar com vocês esta tela aqui. Então, essa é a configuração do mundo que vai estar no toque da sexta trombeta, e eu vou explicar o que significa cada tópico desse aqui, tá bom? Mas vamos ver o que aconteceu antes do toque da sexta trombeta. Primeiro, nós tivemos os primeiros 3 anos e meio ali de avivamento, a aparição das duas testemunhas, que são as duas casas de Israel. Isso tudo aconteceu, tá? E aconteceu na primeira metade da última semana. Como que ficou a configuração da terra a partir do toque das 5 primeiras trombetas? Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Tornou-se em sangue a terça parte do mar. Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Perdeu-se a terça parte das naus. Terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Quais são os efeitos de tudo isso aí na humanidade? Os efeitos você vai ter que ler, ou ouvir, melhor dizendo, né, e ver nos nossos últimos 5 vídeos. Tá? Ali a gente está mostrando ali realmente o que está, quais são os efeitos de cada toque dessa trombeta. Quando a gente chega na metade da última semana, nós temos então aqui a aparição do anticristo, a perseguição dos santos, e aí acontece o seguinte, ó, foram soltos, né, Abaddon e os anjos, que estavam presos no abismo para atormentarem por 5 meses as pessoas. E nós já fizemos um estudo sobre isso. Também fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. No mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Os rios nas fontes das águas se tornaram em sangue. Ao sol, lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Então, este é o cenário do mundo quando a gente chega na sexta trombeta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um mundo já totalmente devastado. Olha como é que vai estar o mundo. Deus tornou o mundo, basicamente ali, um deserto. Milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas perderam a vida, fora os que nesse tempo vão desejar a morte, querer se suicidar. Tá? Então, o mundo ele entrou num colapso. Até Deus mesmo colapsou, né, o império da besta, porque as taças, e principalmente a sexta taça, a quinta taça, perdão, ela atinge o império da besta. Então, Deus está atacando a natureza, Deus está atacando a humanidade agora, a partir da segunda metade da última semana de Daniel, e principalmente os que têm a marca da besta,
e os que não se arrependeram dos seus pecados, da sua prostituição. A gente vai ver esse texto agora. Agora, veja como é que está o mundo e como que ele vai ficar mais ainda, que ele já tinha perdido milhares de pessoas. Agora, o foco é aqui no Oriente Médio, porque já temos a aparição do Anticristo, depois de ele fazer o tour dele, né? Ali pela Turquia, né? Nesse vai e vem, ele finaliza causando a grande tribulação ali em Israel, porque o foco é Israel. E nesse momento se toca a sexta trombeta, que está alinhado com a sexta taça. Veja o texto. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Hoje nós temos em torno de 8 bilhões de pessoas. Então, nós temos hoje em torno de 8 bilhões de pessoas, sendo que esses 8 bilhões de pessoas hoje, se nós matássemos terça parte dessa humanidade, mataríamos, basicamente, se a gente fosse olhar apenas para um continente, né? Ou um hemisfério, toda a América Latina e América do Norte. Toda a América Latina e América do Norte. Isso a gente olhando hoje, olhando com uma visão de hoje. Só que quando a sexta trombeta tocar, vai matar a terça parte da humanidade, mais do que restou de tudo que sobrou do toque das 5 trombetas e do derramar das 5 taças. Então foi se afunilando, 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 e para dar uma pá de cal desse povo que sobrou, ainda se aniquila terça parte dela. E, gente, terça parte é muita gente. Terça parte dos homens é muita gente. Da humanidade, e tem gente que ainda acredita que esses textos, essas coisas já aconteceram. Isso já houve um apocalipse pleno, né? E eles nos taxam de futuristas, né? E aí nós taxamos eles de passadistas. Porque, na realidade, se tudo isso acontecesse, é notório em toda a história da humanidade que nunca aconteceu um fato semelhante a este. De terça parte, seja de um império ou de uma nação, morrer abruptamente. E eles matam terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as suas cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Nós estudamos na Quinta Trombeta que entidades malignas eram semelhantes a esses daí. A gente vê, existem textos que a gente pode literalizá-los, tá? Mas esse texto aqui, para mim, ainda fica muito difícil de literalizar. Ah, mas a China fez um exército de 200 milhões de soldados, não sei o quê, né? Isso não está dizendo nada. Por quê? Porque o texto, olha só, preste atenção no que diz o texto. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano. Então, preste atenção que essas entidades estão presas. 4. Muito bem. E o número do exército dos cavaleiros,
esses cavaleiros estão ao comando de quem? Estão ao comando desses 4 anjos. E eles vão matar a terça parte dos homens. Preste atenção que esse exército, que quando a Bíblia fala, por exemplo, e Deus prendeu a Satanás, né? Prendeu o diabo. Não é só o diabo que foi preso, é o diabo e seus anjos que foram presos. Então, quando você fala 4 anjos, você está falando 4 ali, tem 4 generais. São os 4 principais. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o Rio Eufrates. Vou até depois deixar aqui quem são esses 4 anjos, né? Então, dá a entender que são 4 generais malignos que estão presos e tem um exército atrás dele. E esse exército que está atrás dele, que estou no comando dele, que diz o texto, ó, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles. E assim vi, aí ele passou a ver os cavaleiros que tinham couraça de fogo. Veja lá a quinta trombeta, se não parece semelhante. Couraça de fogo, jacinto e de enxofre, cabeça, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Essas entidades é que, através deles, é que os homens morrem. Morrem pelo quê? Pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que sai de sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. Mas estavam presos ali juntos com esses 4 que podem ser, segundo... Depois você dá uma olhadinha no vídeo lá, né? Esses 4 generais estavam sob o comando dele. Estavam sob o comando dele. E aí, a quem que eles atacam? Olha só. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Quem é esse grupo que Deus está chamando de arrependimento? Não são os que estão marcados pela besta. Não pode ser os que estão marcados pela besta. É um outro grupo que está aí. Tá? A gente vai ver. Muito bem. Para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, de pedra, e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Gente, que grupo é esse? Que grupo é esse? A gente vai ver aqui o seguinte. Eu coloquei aqui nesse slide desertos, está vendo aqui os desertos, por causa desertos são lugares ermos, e ao mesmo tempo você vai ver aqui grupos anárquicos. O que são grupos anárquicos? São grupos de pessoas que não querem aderir nem a são os renegados, eles não querem aderir a nenhum sistema político e nenhum sistema religioso. É grupo anárquico. Então, esses grupos anárquicos, e isso é uma coisa muito interessante, porque a indústria do cinema, dos desenhos, né, dos videogames, eles mostram o futuro por meio do cinema. Você sabe disso. Por meio do cinema, por meio dos jogos. Você vê, por exemplo, Mad Max. É um filme que é pós-apocalíptico. E não é um filme novo. Teve um filme novo agora. E o Mad Max mostra grupos de pessoas do bem e mostra grupos de pessoas do mal. Que eles não aceitam ninguém. Oprime as pessoas. E tem Mad Max, tem o Black Mirror. Vira e mexe, eu cito esse seriado aqui. The Rain, aquele filme A Quinta Onda. Você vê ali grupos maus e pessoas do bem, mas que não fazem parte do sistema da besta e que também não são cristãos. Eles não aceitam o sistema da besta e são grupos maus, e tem feitiçaria, e tem homicídios, e tem idolatria, e tem pessoas boas que ficam à margem da sociedade, escondidas também, e que, de uma certa maneira, eles têm o seu modo de viver ali,
e que procuram ajudar as pessoas. Aí você vê seriado aí, The Walking Dead, você vê jogos de videogame, The Last of Us, Days Gone, todo um mundo apocalíptico. E nesse mundo pós-apocalíptico, você olha ali o quê? Você não vê religião. A religião, para esse pessoal aí, não existe. O que existe é o quê? São grupos maus e grupos bons. E um sistema que está monitorando o jogo do Days Gone. Se você for ler o jogo do Days Gone, é mais ou menos isso. Você vê um sistema que é o que está ali no comando, que é o da Nero, e eles controlam tudo que está acontecendo, e você vê grupos anárquicos, isolados, mas você vê grupos de pessoas boas, que só querem viver a sua vida, e vivem da agricultura, e vivem disso, daquilo. Você não vê religião. Aí claro que eles não vão falar sobre religião. Eles não querem saber de religião. Mas ele mostra o mundo pós-apocalíptico. The Walking Dead é a mesma coisa. Você não vê religião ali. Você vê pessoas tentando sobreviver, escondidas, e você vê outras pessoas que são grupos rebeldes, que não aderem a um sistema. Eu, Robô, um filme, né, de Will Smith, um clássico, O Extermínio do Futuro. Então, a indústria do cinema, elas mostram isso, elas mostram um mundo pós-apocalíptico e pessoas tentando sobreviver a tudo isso daí. Pessoas tentando sobreviver. Só que a gente tem um mapa de tudo. Não é só uma questão de civilizatória, se pessoas civis tentando sobreviver. Não, não é só isso. Esse jogo que agora se transformou em uma série, né, The Last of Us, ele mostra um sistema, como se fosse um da besta, que as pessoas precisam estarem todas cadastradas. Quem não adere à besta, ou elas ficam fugindo e precisam se esconder, e tem pessoas boas, e você vê pessoas anárquicas, pessoas ruins, maus mesmo, que é tudo que eles querem, anarquia. Né? E você vê idólatras também. Você vê pessoas que fizeram dos seus próprios grupos as suas religiões, ele sendo o líder daquela religião, ele sendo o Deus daquela religião. É muito interessante você observar como que o cinema enxerga o mundo pós-apocalíptico. Eles não vão falar sobre as duas testemunhas, eles não vão falar sobre a igreja. A gente tem uma visão total de tudo que está acontecendo. Eles sabem que o mundo ele vai ficar no vazio. Eles sabem disso. Eles sabem que o mundo vai ficar com um ar de vazio. Já viu aquela série O Mundo Sem Ninguém? Eu gosto muito de série, mas eu sou professor de história. E eu sempre gostei de ver seriados, de ver documentários, porque isso enriquece uma aula de história. Você consegue enxergar o mundo com o viés deles. Qual é o plano deles? Né? O que eles estão enxergando para o futuro? É isso que eles enxergam, eles estão vendo isso daí. E isso a Bíblia fala. A Bíblia não fala em detalhes assim. A Bíblia fala os detalhes espirituais, que você vê grupos que estão com a marca da besta, que estão aderindo ao sistema, que estão comendo, que estão bebendo. Quer ver um filme que fala sobre isso? Jogos Vorazes. Você lembra de Jogos Vorazes? Que você tem um sistema e aí você tem desse sistema que oprime as pessoas e você vê as pessoas à margem da sociedade. Os que estão à margem da sociedade, eles estão divididos em grupos bons e pessoas ruins mesmo. E tem aqueles que aderem ao sistema, que fazem parte dos Jogos Vorazes, para poder, pelo menos, ter uma vida boa. Os que aderem ao sistema,
eles têm o que comer, têm o que beber, têm uma certa tecnologia, e eles usam a tecnologia para poder procurar os renegados. E eles ficam escondidos em lugares ermos. Jogos Vorazes. Divergente. Um outro filme que mostra exatamente a mesma coisa. Grupos isolados que não aderem ao sistema. E por aí vai, meu irmão. A indústria do cinema, ela trabalha dia e noite tentando mostrar para a gente que ele já sabe o que vai acontecer, que vai ser isso mesmo. Os filmes que mais fazem sucesso hoje, os seriados que mais fazem sucesso hoje, os jogos, né, que trabalham o dia inteiro com isso, que mais fazem sucesso hoje são filmes, jogos e seriados pós-apocalípticos. É como que se, através do cinema, eles já viessem a trabalhar na mente das pessoas, a treiná-los, a aceitarem que quando isso acontecer é algo normal. O mundo já está mostrando isso. Só que a Bíblia ela vai mostrar com viés religioso. A sexta trombeta tocando e vindo essas entidades e matando as pessoas. A sexta taça faz o seguinte, ó. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Então você veja que sai um exército espiritual naquele trombeta, e na sexta trombeta, e na sexta taça é um exército literal. Um é um exército espiritual e o outro é o exército literal. E você veja que vai sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. E eles vão recrutar pessoas por meio de sinais e prodígios. Eles vão recrutar. Eles vão ficar endemoniados. Eles vão de encontro aos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha. Então sobrou pouca gente, e dessa pouca gente que sobrou, eles vão fazer sinais e maravilhas, esses espíritos imundos usando pessoas, que vai sair da besta, do dragão e do falso profeta. E esses milagres vão de encontro aos reis da terra e vão recrutá-los, eles e todo o seu aparato, para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos já finalizando a história da humanidade desse Aion. E aí ele fala, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não andes nu, e não se veja suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então você vê aí que Deus, ele vai preparar o mundo, vai deixar lugares desertos. A última metade da semana de Daniel é a mais complicada para a humanidade ímpia. Para a humanidade ímpia é a mais complicada, tá? E ela vai passar por uma situação onde ela vai ter que decidir o que ela vai fazer, porque a mensagem já foi pregada para o mundo todo. A mensagem já foi ensinada para as nações. E nós estamos ali pregando arrependimento para elas. E elas têm que decidir o que elas vão fazer. Os justos, está lá em Mateus, no capítulo 25. Em Mateus, no capítulo 25, está mostrando lá os justos, aqueles que auxiliaram, que ajudaram, que cuidaram dos irmãos de Jesus. Esses que auxiliaram, que ajudaram, que cuidaram dos irmãos de Jesus, eles vão entrar para o reino eterno, para a vida eterna. Eles vão entrar para o reino, porque ajudaram os irmãos de Jesus, e eles vão fazer parte do reino, que também está preparado para eles, desde a fundação do mundo, porque quando Deus criou o reino no Éden,
não é só para Adão e Eva, é para Adão e Eva e os filhos dele. Então você veja que no tribunal de Cristo vai ter a besta, vai ter o grupo anárquico, tudo isso é bode. E vai ter um grupo de pessoas que se arrependeram, que largaram a idolatria, não aderiram à besta, né? Mas também muitas delas elas não nasceram de novo, tá? Porque senão elas teriam conhecimento espiritual, elas não sabiam nem quem elas eram, não sabiam nem que era irmão de Jesus, não tinham nem ideia disso. Mas elas aderiram à voz dos profetas. E em contrapartida, você viu ali no mapa, você vê a aparição do anticristo, você vê a grande tribulação, você vê um exército espiritual saindo, matando terça parte da humanidade, o mundo já estava um caos, ficou agora sem quase ninguém, vazio, que não faltou foi lugares ermos. A besta continuou atuando, a besta está atuando até o momento, é dado a ela o poder de 42 meses, então ela só termina mesmo quando Jesus volta, e ela usa toda a força que ela tem para poder perseguir os santos e aqueles que não aderem à besta. E você vê o próprio Deus permitindo que seja congregado ali as nações. Para onde? Isto é o Gog e Magog, né? O Gog e Magog já está sendo configurado ali naquele momento para a batalha do Armagedon, que Deus vai pegar todo mundo ali junto, né? Naquele local ali, esses que vão para Armagedon, uma boa parte, que já vem cavalgando desde lá de Boja. Então, você observa que, olha quanta coisa acontece na sexta trombeta. Na sexta trombeta, o mundo já está um caos, né? Mas não há nada ruim que não possa piorar, porque ainda vem um dia do Senhor. E não aconteceu nem um segundo ai ainda. Não teve nem um segundo ai. Nós acabamos de sair do primeiro ai, acabamos de sair das 5 taças, e na sexta taça, a parada é só comunidade. Não. A terça parte da humanidade morre. Não aconteceu nem o segundo ai ainda. O segundo ai ainda vai vir e o terceiro cedo virá. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso no toque da sétima trombeta. E o toque da sétima trombeta, ela já anuncia o dia do Senhor, né? Então, caminhando, a gente percebe que o mundo ele está praticamente ali quase que vazio, quase que vazio. Vai ter milhões e milhões de pessoas, mas milhões e milhões de pessoas não é nada em comparação a 8 bilhões, né? Principalmente porque vai ressuscitar milhares de filhos de Deus. Milhares, milhões, uma multidão incontável. E vai ter que estar repovoando o mundo. E quem vai repovoar o mundo? São justamente essas pessoas que vão estar saindo, né, de tudo isso que está acontecendo no mundo, né? O mundo estará um verdadeiro caos. Um verdadeiro caos. E principalmente em Israel, que além de ter caos, tem guerra, tem uma série de coisas. Jesus falou: angústia na terra e a ira sobre este povo. Mas o outro lado da história é que no meio do deserto tem um povo lá se santificando. Então, isto são nas cidades, tá? Nas cidades é assim. Mas nos desertos do mundo está um povo lá escondidinho, onde a besta não consegue enxergar. Quem está na cidade, né, passa por tudo isso que a gente está falando aqui. No deserto não tem isso, não. O deserto é outro papo. Tá? O assunto aqui da trombeta é cidade. Tá? Porque você sabe que na metade da última semana, a igreja vai para o deserto. O inimigo até tenta colocar um exército para poder atacar a igreja, mas abre-se a terra, engole o exército deles e
E é a água que sai da boca do dragão, né? Mas a Bíblia vai dar uma ênfase maior agora nas cidades. A ênfase será nos campos, nas cidades, né, onde tudo isso vai acontecer. Certo? Porque o tratamento aqui é outro. O tratamento da igreja, ela está lá no deserto. Tá? Tem pessoas na cidade? Tem. Aí esse é o cenário. Pessoas na cidade, esse aqui é o cenário. Amém? Então vamos aguardar agora aí o nosso vídeo que vai falar sobre a sétima e última trombeta. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.